Thalita, se você pudesse resumir a tua história em 1 minuto, como ela seria? Eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata a Deus por tudo que eu passei. Tenho uma história que eu digo que é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela minha vida. Eu agradeço por poder caminhar, por poder enxergar, porque o Senhor me devolveu todos os meus movimentos, a minha visão, me devolveu para minha família e me permitiu viver tudo que eu tenho vivido na presença dele. Eu acredito que muitas pessoas passam por muitas dificuldades, mas o que eu tenho para dizer é que o Senhor, ele é o dono da vida, o Senhor é quem decide a nossa história. Então, independente do momento que as pessoas passam, que não percam a fé, que tenham a fé sempre muito grande no Senhor, porque ele pode sim transformar o que para muitas pessoas é um cenário de morte, ele pode transformar em vida, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele transforma. O Senhor é maravilhoso e que todos possam ter um encontro com o Senhor e que vivam na presença dele, porque ele é muito maravilhoso. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Nery e estou sempre ao lado da minha princesa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elaine Nery e hoje estamos aqui com mais uma convidada muito especial da família Morgan. Os Morgan estão invadindo tudo aqui, é isso? Estão pagando bem. Então, vocês já viraram patrocinadores do podcast Eu Sou Milagre? Como é que tá? Vamos patrocinar. Hoje a gente está com a Thalita. Seja bem-vinda. Oi, muito prazer. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Prazer é todo nosso. Thalita, enquanto você toma uma água, eu tenho um recadinho para você. É isso aí, Emerson. Estamos aqui mais uma vez para falar de um outro produto que a Moriá também trabalha, que são as caixas para Santa Ceia. Nós somos os maiores fornecedores do Brasil para caixas para Santa Ceia. Você que é envasador e está precisando de material para acomodar a sua Santa Ceia, fale conosco, tá? Aqui, ó, você tem uma caixa que comporta todos os tipos de suporte vendido no mercado para transportar a sua Santa Ceia. Nós temos também as caixas coletoras para você enviar via Sedex para todo o Brasil, que acomoda mais de 10 caixas. Nós temos as caixas personalizadas também. Coloque aqui o seu logo, a sua marca, tá bom? Escaneie o QR Code que vai aparecer na tela. Teremos um enorme prazer em te atender. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Já estamos de volta. E aí, Danielane, o que o pessoal tem que fazer? Se inscrever no nosso canal, compartilhar esse link, curtir esse episódio e comentar. Exatamente. Lembrando que nós estamos na Tizan, o melhor preço, custo e benefício aqui de Alphaville. E aí, Thalita, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá calma, né? Tô Semana passada a Cláudia tava nervosa, você acredita? É, assim mesmo. Não, mas a gente aqui é tranquilo, a gente entende, né, e a gente agradece a tua presença, porque esse é um projeto que a gente sabe que um testemunho, ele pode curar, pode libertar, pode dar um direcionamento para quem está assistindo, né? Então, te agradecer por estar participando aqui do nosso projeto. Você, quando nasceu, a sua família morava aqui em São Paulo mesmo ou não? Sim, nasci em Taboão da Serra. Taboão. E passei minha infância toda na Vila Sônia também. Taboão é a terra do menino lá, do comediante lá. Como é que é o nome dele lá? Palmeirense. Ah, o Thiago Ventura. Thiago Ventura. Ele é made in Taboão. Ali tá perto do Vale Velho. Vale Velho. Eu conheço ali um pouquinho. Passam alguns trabalhos por lá. E você tem mais irmãos, não? Tenho a Aline, que já passou por aqui. A Aline estava aqui, e verdade. tenho o Diego também. O Diego é mais novo, eu sou a do meio. A Aline Você vai ver que ele é o próximo, né? O Diego pode ser o próximo. Completa o time dos Morgan. Que legal.
Thalita, e você também é lá da Anjos de Aço? Sou também, sou da Anjos de Aço. Ah, que benção, hein? O pessoal Graças lá a deve estar Deus. firme e forte aí com a gente aí, né? Deve estar todo mundo inscrito. Todo É a mundo família inscrito. Morgan. Mas eu mandei um beijo semana passada, vou mandar de novo pro Rodrigo Malafaia, grande amigo meu, palmeirense. Né? Só tem esse defeito, né, Helene? Não é defeito, Não não, é é defeito? qualidade, é. Ser palmeirense é qualidade? Sim. O meu time ultimamente não tá podendo falar muita coisa, não. Thalita, e aí, como foi a tua infância? A minha infância foi uma bênção. Os meus pais sempre foram muito bons, a gente sempre foi muito unido, eu, os meus irmãos, os meus pais cuidaram da gente da melhor forma. Assim, falando da questão financeira, a gente nunca teve, assim, de tudo, mas a gente tinha tudo que era possível. E principalmente a base familiar, né? Nossos pais nos criaram de uma forma que sempre fomos muito unidos, né? E parece até que eles adivinhavam que o Senhor iria recolhê-los cedo, né? Os dois já estão com o Senhor. E depois que nós perdemos eles, né? Nós ficamos mais unidos ainda. Então, assim, eu só tenho lembranças boas. Quantos anos você tinha quando os dois foram? Quando meu pai faleceu, eu tinha 15 anos. E a minha mãe, quando ela faleceu, eu tinha 30 anos. Certo. Então, foi 15 anos com a minha mãe sem o meu pai. Assim, a gente sempre teve muito amor, né? Então, quando meu pai ele se foi, a gente já entendia que a gente precisava ajudar a nossa mãe. Então, assim como a Aline começou a trabalhar cedo, em seguida eu comecei a trabalhar também, porque eu via ali já na minha irmã uma inspiração e eu já queria seguir o que ela estava fazendo, porque eu sabia que era bom. Sim. E aí comecei a trabalhar também. E nós ali, né, meu irmão tinha 12 anos só, então ele era muito novinho. Então, formamos uma força de mulheres, eu, a Aline e minha mãe. E aí, infelizmente, depois de 15 anos do falecimento do meu pai, a minha mãe acabou falecendo também. E aí, depois desse falecimento da minha mãe, que cada um começou a seguir a sua vida, mas ainda assim continuamos unidos, até hoje. Que legal. Até hoje. É muito importante, né, Helene, essa questão da estrutura familiar, né? Sim. É importante porque, né, você viu que serviu de base até pra prima, né? Quem assistiu semana passada viu que ela falou assim, eu não saio da casa dos meus tios. Era dos seus pais, né? Então, a Cláudia assim, sempre foi a quarta filha. Você tava junto lá. Era a quarta menina da fornalha, ela tava lá. Ela comentou de um projeto, que você também faz parte desse projeto? Sim, do Devocional Humanas. Também faço. Nós iniciamos, né? Eu, a Cláudia, a Aline e a Karina, que é a esposa do meu irmão. Nós 4 iniciamos. Além desse, assim, de vocês estarem sempre unidos, assim, vocês eram rodeados de amigos também? Como é que era? Ou era mais fechado vocês? A vida inteira. Nós, desde sempre, assim, da infância, justamente por conta dessa base familiar, os meus pais, eles eram muito acolhedores. Então, os nossos amigos da escola, eles sempre iam para nossa casa. Tudo acontecia na nossa casa, todas as reuniões. Sempre tivemos muitos amigos. Assim, eram muitas pessoas, assim, os primos, era sempre, assim, a casa cheia, sabe? Ponto de encontro. Só alegria, ponto de encontro. Isso aí você manja um pouquinho, né? Sim, me identifico, né? Porque lá em casa também era a mesma coisa. Então, assim, não tinha, eu costumo falar que não tinha meus amigos, amigos dos meus irmãos. Acabava virando tudo uma coisa só, porque Sim. a gente vivia tudo sempre junto em casa e meus pais sempre acolheram todo mundo. E isso eu acho que ajuda muito, né? Porque hoje a gente vê um distanciamento maior dos jovens, né? Dos pais. Sim. E aí você fica ali tendo aquele contato na sua juventude, curtindo, né? E sendo curtido e acompanhado. A gente não sabe, mas tá todo mundo de olho ali no que tá sendo falado. Era uma forma que o meu pai dizia que ele tinha, né? Foi trazendo a gente para perto, que ele conseguiu educar a gente da forma que ele queria, né?
Então, não só com a gente, mas os amigos que não tinham esse relacionamento com os pais em casa, muitas vezes eram aconselhados pelo meu pai. Meu pai sempre chamava a gente para conversar e mostrava sempre 2 caminhos, mostrando pra gente que o mundo iria mostrar pra gente um lado que não era legal, né? Mas que tinha o outro lado que era bom e que a gente sempre fosse pelo lado bom. Então, nós crescemos assim. E isso também atraía os nossos amigos, porque precisavam desses conselhos, né? Eles eram, assim, nossos pais e pais dos nossos amigos também, assim, eram... sempre direcionavam, assim, a gente. É legal ter essa referência. Lá, a gente começou a ir muito, muito cedo para a igreja, né? Na minha família. E aí eu lembro que quando a gente saía do culto, sempre a gente ia para casa do Hélio. Então é uma boa referência, né? Que fica esse ponto de apoio, né? As pessoas serem acolhidas, né? Thalita, eu tava dando uma olhadinha aqui na tua história. Na colinha. Menina, que milagre na sua vida, hein? Sim, glória a Deus. A minha vida é um milagre. É um milagre. Você passou por uma situação difícil aí há 11 anos atrás, mais ou menos, né? Sim. Eu fui diagnosticada com ovários policísticos e a médica me indicou um tratamento, né, com anticoncepcional. Só que na época eu era fumante. Uhum. E aí a médica me aconselhou, falou, Thalita, anticoncepcional com cigarro não é legal, não faz bem, porque o anticoncepcional ele já traz um risco de trombose. E o cigarro também. Se você juntar os dois, pode ser um risco para você. Só que assim, na época eu fumava pouquinho e eu pensava assim, quando ela falou trombose, eu pensava, eu não tinha um entendimento do que era, assim, né? Eu pensava assim, é um inchaço nos braços, nas pernas, e tá tudo bem, vou continuar fumando. Nessa época também eu saía bastante, então eu fumava, bebia, né? E as minhas amigas que já tomavam anticoncepcional, nunca tinha acontecido nada. E então, fumavam também? Fumavam também, e bebia, tomava anticoncepcional, e nunca tinha acontecido nada. Então, pra mim, né, eu não considerei muito, né, o que ela falou, como um aviso mesmo, né? Achei que não ia acontecer aquela velha história. Logo comigo vai acontecer? Eu pensei não, né? E aí eu iniciei o tratamento, né, com o remédio. Nos primeiros meses eu tive um pouquinho de dor de cabeça, comecei, né, ter uma reação assim. Aí falei com ela, mas até então estava dentro do normal das reações, né, do remédio mesmo. E aí eu segui com o tratamento. Tava realmente me fazendo muito bem, então tava tudo bem. Quando chegou no 10º mês de tratamento, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. Mas já veio numa intensidade, assim, muito maior. E ali começou a minha história, né, com essa doença, né, que acabou me acometendo. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça e nenhum medicamento tirava a minha dor. Num dia, quando eu tive a dor de cabeça, assim, começou a aumentar numa intensidade muito grande, a minha irmã falou, Thalita, a gente precisa ir no médico. Porque não tá normal essa dor de cabeça. Eu não tinha normalmente, antes do remédio, dor de cabeça, né? E aí já tava um período de quantos dias, mais ou menos, assim? No segundo dia que eu tava com a dor de cabeça, ela já tava fora do normal. Eu não conseguia ficar deitada, eu não conseguia ficar em pé, nenhum remédio tirava a minha dor de cabeça. E aí eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que a médica pediu foi uma tomografia. Quando eu fiz a tomografia, que saiu o resultado, não deu nada, não apareceu nada na tomografia. E aí a médica falou assim, você não tem nem como te medicar, porque não apareceu nada, nem sinusite não apareceu.
na sua tomografia. Então, você deve estar estressada. Não sei se você está trabalhando muito, pode ser estresse. Eu vou te dar um remédio para dor agora e depois você volta para casa e qualquer coisa você volta para cá. E foi isso que eu fiz. Tomei uma medicação, voltei para casa. Quando começou a cair a noite, né, eu comecei a sentir a dor novamente. Mas aí eu tomei remédio de novo e dormi. No dia seguinte, a dor estava ali. Meu Deus. Eu voltei para o hospital. E aí, quando eu voltei para o hospital, foi exatamente a mesma coisa. Eu fiz uma nova tomografia. E com essa nova tomografia, na esperança de que aparecesse alguma coisa e que eu fosse medicada da forma correta, porque eu não fazia ideia do que eu tinha. Não apareceu nada de novo na tomografia. E a conduta médica foi a mesma. Essa médica, ela até começou a abrir um pouquinho mais para conversar, tentando pesquisar, né, o que poderia ser. A gente chegou até a citar um dente do siso que eu teria que extrair, mas ainda não tinha extraído. E ela falou, vê se você, né, procura um dentista para ver se é isso, porque na tomografia realmente não deu nada, não tenho como medicar. Mas nenhum dos dois médicos, eles te questionaram sobre se você tinha alterado, começaram a tomar algum remédio, isso que eu ia alguma coisa? perguntar, não questionaram se você tomava algum Não. remédio. Não, eles não associaram a nada. Na verdade, a minha médica já tinha falado para mim que os médicos normalmente não faziam isso. Eles simplesmente receitavam, eles não faziam, não era comum ter esse alerta. Tanto que quando aconteceu tudo que aconteceu, muitas amigas se desesperaram, porque muitas pessoas faziam e as médicas não falavam sobre isso. Chegar no hospital você toma algum remédio de uso contínuo, alguma coisa assim, mas não questionaram nada sobre a mudança, até porque já faziam 10 meses e eu também não fazia ideia. Nessa altura eu não sabia, eu não estava mais relacionando o uso do anticoncepcional com o cigarro. Para mim já tinha passado o risco. Então já era 10 meses que eu já tinha 10 meses tomando. Realmente não ia ser. Eu não associei. Eu pensei, não tem mais nada a ver, já passei pela experiência, né? Que eram os 3 meses. Porque foi isso que ela falou. Vamos Quase fazer. Que você foi mandado embora, então. Vamos fazer uma experiência de 3 meses. E eu não associei naquele momento. E aí, a única coisa que eles faziam era o protocolo normal de pronto-socorro. Não deu nada. Tomei a medicação novamente. Mas dessa vez já não estava passando a dor, não estava melhorando. O quê? Tramal? Eles me davam Tramal. E aí eu davam no hospital e eu tomava em casa, né? Mas eu não estava melhorando, já não passava mais a dor, sabe? E aí quando a gente saiu do hospital, eu e a Aline, ela falou assim, Thalita, não dá para você continuar com essa dor. Vamos então procurar um dentista. Só que, detalhe, era feriado. Porque eu comecei com essa dor mais intensa, era véspera de feriado. E aí, no feriado, foi quando essa dor começou a intensificar. Tava tudo fechado. A gente saiu para procurar um dentista 24 horas. A gente até encontrou, mas não conseguia atendimento. Porque logo no feriado tinha um monte de gente com dor de dente, lotado, e eu não consegui atendimento. A gente saiu do consultório sem nenhum atendimento, porque eu já não estava aguentando de dor. E no caminho, quando a gente estava voltando, a Aline ainda parou o carro, estava uma chuva. A Aline parou o carro num consultório para tentar um atendimento e não tinha, estava tudo fechado. E aquilo foi um desespero, porque ali a dor começou a intensificar tanto que eu já estava perdendo o controle do meu corpo. Eu já não conseguia mais ter controle, sabe, sobre o que eu estava fazendo, assim, eu já estava... aquela dor, ela me perturbava. Era desesperadora. Mas fui para casa, tomei mais remédio, e aí eu dormi. Por quê? A dor não passava, só que o tanto de remédio que eu tomava, eu acabava dormindo.
E aí foi o 4º dia de dor, né? O 4º dia de dor intensa. Eu lembro que eu acordei e a minha mãe tinha ido no quarto perguntar se eu tinha melhorado. Aí em seguida chegou a Aline e a gente começou a conversar e falando, e eu tava desesperada. Eu falava, mas o que tá acontecendo comigo? Eu não sei o que tá acontecendo, essa dor não passa. Essa situação de estresse que você tava passando, tava fazendo você consumir mais cigarro ainda, não? Não, Não. eu parei de Ah, você fumar. parou. Eu não conseguia fumar com essa dor de cabeça. Foi ao contrário, então. Foi ao contrário. Eu não tinha força pra nada. Eu não tinha força pra nada, porque a dor, ela era tão intensa e tão insistente que eu não tinha força pra nada. Eu não conseguia raciocinar pra nada. Eu só tava ali pensando o que tá acontecendo comigo. Era a única pergunta que eu me fazia. E aí a Aline no quarto, entra no quarto e pergunta como é que tava a minha dor, e eu falei, continua intensa. E conversando com ela, eu dei um espirro. Quando eu espirrei, eu senti um estalo na minha cabeça. E aí eu olhei pra ela e falei, Aline, estalou alguma coisa na minha cabeça. Aí ela falou, como assim? Eu falei, não sei, um estalo, parecia um estalar de dedos. Nessa época eu já namorava com o meu marido e fui ligar pra ele pra avisar, porque a Aline falou, vamos pro hospital. Quando eu peguei o telefone, que eu fui ligar, minha cunhada atendeu o telefone e eu falei, Andréia, eu tô ligando pra avisar que eu tô indo pro hospital. Avisa o Sidney pra mim, eu tô indo pro hospital de novo porque eu não tô bem, a dor não passou. Mas enquanto eu tava falando, eu comecei a sentir o meu corpo já perdendo mais ainda o controle. Antes de terminar a ligação, eu comecei a sentir o meu rosto formigando e a minha língua começou a ficar muito pesada, como se ela estivesse inchando dentro da minha boca. E aí minha fala já começou a ficar muito lenta. E a minha cunhada do outro lado, pelo amor de Deus, corre para o hospital, eu aviso ele. Desliguei o celular e gritei a minha mãe. Aí minha mãe veio correndo com um copo de água, porque ela já viu que eu estava desesperada. E quando ela chegou com um copo de água que ela entregou para mim, eu peguei o copo de água, mas quando eu fui levar para minha boca, eu joguei em mim. Eu já não tinha força, não tinha controle. A motora já tinha ido embora. Joguei água em mim e aí minha mãe se desesperou. Minha irmã e meu irmão me pegaram, colocaram no carro para me levar para o hospital. No caminho para o hospital, acho que eu andei uns 3 quarteirões mais ou menos, que é o que eu me lembro. Depois desses 3 quarteirões, eu não sei como eu cheguei no hospital. Eu estava acordada, estava andando, mas eu perdi a consciência. Eu já não estava consciente do que estava acontecendo. E aí, quando eu cheguei no hospital, mais uma vez, o mesmo protocolo, a médica veio novamente. Ah, ela tá estressada. Já tá aqui a 3ª vez, tá estressada. E aí, nessa hora do estresse, os meus irmãos começaram a intervir. Não, estresse não, ela tá aqui pela 3ª vez e a gente precisa que vocês façam alguma coisa. Não dá pra voltar pra casa, medicar e voltar pra casa. Precisa ser feita alguma coisa. Aí veio uma outra médica que falou, realmente, ela tá aqui pela 3ª vez, com a mesma dor, não dá pra ela voltar pra casa. Ela precisa ser... Não faziam nenhum exame de sangue? Nada. Não, só também tomografia. Não detectaria, né? Só a tomografia. E nas 2 primeiras vezes que eu fui, eles fizeram aqueles testes de coordenação e ainda estava tudo ok. Nessa 3ª vez, quando eu fui, já estava refletindo, né, nos meus movimentos. E aí ela falou, a gente precisa internar ela para fazer outros exames. E aí aconteceu a minha internação. Quando aconteceu a minha internação, uma outra médica veio e falou que eu estava com MAVE, que é uma má formação numa veia cerebral, que a pessoa pode nascer
com isso e desenvolver depois, né? Mesmo adulta já. Ou então desenvolver em algum momento da vida. Ela entendeu que eu pudesse estar com aquilo, apesar de não aparecer nada na tomografia. Porém, a equipe falou, mas a gente precisa de uma ressonância, porque a ressonância é um exame mais detalhado, né? E o hospital não fazia a ressonância no final de semana, isso era um sábado. Então, a médica falou, nós vamos internar e segunda-feira a gente faz a ressonância. Nessa espera da internação, começaram a aumentar os déficits. O meu lado esquerdo todo já estava paralisado, eu já não tinha mais os movimentos do braço esquerdo, a perna, a princípio eu comecei arrastando, mas depois parou, então eu já não conseguia mais caminhar. E no mesmo dia, no final do dia, eu perdi a visão. E tudo isso começou a acontecer por conta da espera no diagnóstico, porque a cada minuto perdido era um agravante, né? Alguma coisa acontecia. E a gente não sabia nem o que estava acontecendo, né? Os médicos não conseguiam fechar um diagnóstico. Mesmo com parte, assim, bem separada, assim, o lado esquerdo, você falou que você perdeu toda a mobilidade. Eles não desconfiavam de nada? Até então não, porque, uma menina de 27 anos, o que pode estar acontecendo? Como que é a vida dela? E eu tinha uma vida, eu fumava, mas não era assim uma fumante compulsiva que, né, quando perguntavam, ela fuma muito? Não, então assim, eles viam ali que eu tinha uma vida tranquila, assim, sabe? Na época eu praticava esporte, eu tinha uma vida saudável, sabe? Então não encontravam razões, eles precisavam mesmo dos exames, né? De um exame que falasse, até então era uma incógnita para eles, né? O que estava acontecendo comigo. E você ainda ficou consciente, falava? Eu falava, eu respondia, só que eu não me lembro. Eu tenho algumas, inclusive quando eu perdi a visão, eu fiquei com o meu olfato e a minha audição apurados. Você perde um sentido, apura outro. E assim, pra mim, na verdade, é muito louco falar isso, porque quando eu penso, eu não me lembro de estar cega. Sabe a sensação de estar cega? Deus é tão bom que não permitiu que eu me lembrasse disso, assim, porque eu tenho lembranças de cheiro e de ouvido, sabe? Eu ouvia as pessoas chegando, falando, sentia o cheiro das pessoas, mas não via as pessoas, eu não tenho lembranças de imagens, sabe? Eu sabia quem estava chegando perto de mim, eu sabia que minha mãe estava perto de mim, mas eu não via ela, não tinha imagem. Então isso foi tudo junto ali? Foi tudo junto. Foi nesse dia de internação, já começou a acontecer tudo isso. E aí, nessa espera, né, que aí eu teria o domingo para esperar, eu acabei entrando em coma. E porque até que chegasse o momento de fazer a ressonância e visse a ressonância, tudo estava acontecendo no meu cérebro. E aí, entrei em coma, fizeram a ressonância e, finalmente, descobriram o que eu tinha. Eu tive trombose cerebral, iniciou essa trombose e ela evoluiu com uma hemorragia. Então, eu já estava ali tendo o AVC, já há dias, porque a trombose já estava ali, né? Aí a trombose evoluiu para hemorragia e também hidrocefalia. Então, eu estava com a trombose hemorrágica, trombose cerebral, sim, com a hemorragia cerebral e a hidrocefalia. Tudo estava ali acontecendo. Por isso que eu tive o AVC isquêmico, né, por conta da trombose, e depois o AVC hemorrágico. Entendi. Jesus, realmente ela é um milagre. Nunca conversei
uma pessoa que A tivesse os hidrocefalia dois? se deu depois? Começou tudo junto. Quando começou, quando eu tive o AVC, ou quando eu tive a trombose, Aham. que evoluiu para hemorragia, o líquor, né? O Sim. líquido comecei a ter muita pressão na cabeça. Certo. Porque o líquor começou a entrar em excesso. Por conta, acho que é uma defesa mesmo do corpo, né? Começa todo mundo a ativar, e aí aí acabou dando a hidrocefalia, que era o que causava a maior pressão intracraniana. Meu Deus do céu. Imagina a dor. Os caras não aguentavam, né? Muita E dor. isso tudo não pegava na tomografia, teve que ser a ressonância. Não pegou. Se tivesse na primeira tomografia, se tivesse aparecido a trombose, que a princípio era um entupimento, ali tomando o anticoagulante talvez, né, já teria resolvido. Não sei, até uma internação, assim, mas acabou evoluindo. E o médico falava, cada hora perdida pode ser uma sequela. Sim. Então, ali eu já estava com o lado esquerdo paralisado, já tinha perdido a visão, e o que poderia acontecer? O próximo passo era morrer ou vegetar. Eram os próximos passos, porque não tinha, assim, né, muito mais o que acontecer. Paralisar o corpo inteiro ou então morrer. E. Nossa, até te cortei. Não, mas Até te ficou sem cortei, mas palavra agora. você falou. O que você falou é certo mesmo. Eu também conheço pessoas que passaram por esse quadro aí. A gente conhece pessoas Sem que passaram por sequelas. esse quadro e Não. sofreram as sequelas. Sua Sofreram mãe, sequelas, meu pai, então, né? A minha mãe, ela teve muitos anos de diabetes. Na verdade, ela pegou diabetes quando. Não sei nem se é o termo, né? Pegou diabetes. Mas quando. No parto. Na gestação. Minha mãe é um dos poucos raros que engordou 50 quilos na gestação. Acho que por isso que eu sou meio bolotinha também, né? Mas assim, e aí, como diabético, ele tem uma tendência a sofrer, assim, se não estiver bem controlado, lógico, sofrer com amputações, né? Então, as veias vão se entupindo, vão secando, enfim, e aí começou a acontecer isso no cérebro dela. Então ela teve 5 AVCs isquêmicos, né? E no teu caso, ele foi um isquêmico que gerou um entupimento lá, que gerou isquêmico e depois o hemorrágico. E veio hemorrágico Você também. precisou passar por algum procedimento, assim, mais Sim. invasivo? Sim. Aí o que aconteceu? Quando viram como é que estava o meu cérebro, o médico falou, a situação da Thalita é muito grave, porque a gente tem que lidar com os dois tipos de AVC ao mesmo tempo, né? Então, o tratamento de um é o contrário do outro. O tratamento da trombose Você tem que afinar o sangue. E Se afinar o se sangue, afinar o sangue, a hemorragia aumenta. Meu Deus do céu. Calma, Thalita. Enquanto a gente se recupera tá em aqui, choque. eu tenho um recadinho pra você. Pessoal, tô aqui pra falar da Formen by Amaryllis, a melhor loja de roupa masculina que você vai encontrar, com certeza. Eles estão localizados em Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, mas fornecem através de entregas para todo o Brasil. Então, aqui tá o QR Code, você entra lá, pode pesquisar, top nos sapatos, couro legítimo, você vai se surpreender. Olá, eu vim aqui falar para você da Boutique Amaryllis. Fica localizada lá em Santana do Parnaíba e também tem uma outra unidade que é em Pirapora do Bom Jesus. É uma loja que eu adoro, faço uso das roupas de qualidade para todas as idades e tamanhos. E eles estão agora com uma coleção nova de alfaiataria de linho, já para o verão aí 2024. Vocês precisam conhecer a boutique, vai lá, conheça a Leude, o David, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boutique Amaryllis. Já estamos de volta, meu Deus, ainda não. Essa história precisa ser compartilhada. Precisa. O que tem que fazer? Se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse link, comente, né? Curta essa live para alcançar o maior número de mulheres possíveis. Imagina o quanto de mulheres não estão correndo risco nesse momento. Eu tô aqui, eu tô até meio em choque aqui, viu?
Tô diante de um milagre, de verdade. A gente vai deixar aqui para você que tá assistindo uma imagem, né, uma foto de como a Thalita tava nesse período aí. E aí, Thalita? Você foi pegou no pé da cruz, né, filha? Foi bem desse jeito mesmo. E você tem alguma recordação do coma? Porque existem pessoas que falam que sonharam, que tiveram alguma experiência. Tenho. Lembro muito bem de tudo. Eu tenho lembranças assim como se tivesse sido ontem. Enquanto eu estava em coma, eu só sonhava com a minha família. Tava todo mundo morrendo. Na verdade, quem tava era eu. Meu Deus do céu. Estavam também, né? Porque, mas pra mim, o meu irmão tava com glaucoma. Meu irmão nem míope mas tava com glaucoma. A minha irmã tava com... A Giovana era pequenininha, minha sobrinha, né? E eu tinha... A Giovana, eu tinha sonhado que tinham anunciado no Jornal Nacional que a Giovana tinha sido sequestrada. Meu Deus. Então, eu acordei... Imagina, quando eu voltei, com todas essas informações dos meus sonhos. Durante o coma também eu sonhei que minha mãe tinha morrido. E assim, muitas coisas que eu sonhava, eu não tive, nesse momento, eu não tive nenhum, assim, como tem muitas pessoas, né, que tem muitas experiências, assim, fora do normal, mas no meu caso, os meus sonhos eram tudo relacionados à minha família, com doença da minha família, que minha família estava doente, que alguém tinha sido sequestrado, que tava um caos. Então eu tava ali querendo resolver. Na verdade, Tava, mas eu era o caos, né? Eu tava achando que era todo mundo que tava sofrendo ali de alguma coisa. E eram essas lembranças que eu tenho. De sonhar com todo mundo da família. Então vamos só recapitular um pouquinho. Esse coma foi um coma induzido para que seu corpo, controlasse ali de certa forma para entrar com as medicações. Sim. Aí quando um pouquinho antes da gente parar aqui pro break, você comentou que o médico ficava naquela indefinição, né, de qual medicação aplicar, porque uma teria que deixar o sangue um pouquinho mais fino, assim falando popularmente. Isso. Mas ia piorar no caso da hemorragia. E como que foi isso aí? Ele falou, ele conversou com a minha mãe, ele falou assim, eu preciso tomar uma decisão, né? E assim, até ali, já tinha 2 vezes que os médicos já tinham falado pra minha mãe, pode ir embora, mas dessa noite ela não passa. Então já tinham acontecido duas ocasiões que eles já tinham desenganado, porque o que estava acontecendo dentro da minha cabeça era tão agressivo que eles já não sabiam o que fazer. E aí precisava tomar essa decisão. Aí o médico falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a equipe, a gente vai precisar fazer uma cirurgia, a gente vai colocar um chip na cabeça dela para monitorar a atividade cerebral. Só que para fazer a cirurgia, a gente vai ter que suspender o anticoagulante. E isso pode ser um agravante maior, porque a trombose pode se estender, tirando o anticoagulante. Só que se a gente fizer com o anticoagulante, a hemorragia não vai parar e ela fica na mesa, né? Sim. E ele falou, eu vou arriscar. Ali não tinha o que fazer, né? Minha mãe autorizou, porque para eles já tinha uma sentença. Se não fizesse nada, sentença já estava dada, né? Minha mãe autorizou e o médico conversou com a equipe maravilhosa. E aí eles fizeram a cirurgia e deu certo. Colocaram um chip para monitorar. Porém, eu voltei da cirurgia com a trombose que se estendeu da jugular até o braço esquerdo. Meu Deus. Então, além dos movimentos que eu não tinha no lado esquerdo, eu tava com a trombose também, toda inchada do lado esquerdo. Ela se estendeu, mas ali teve uma resposta com o monitoramento, né? Eu demorei um pouco para voltar. Na cirurgia, eu acabei tendo 3 convulsões que agravou um pouquinho mais ainda para eu voltar da cirurgia. Eu demorei um pouco mais do que deveria para voltar, porque as 3 convulsões causaram um pouquinho mais de danos no cérebro. Mas aí, quando eu realmente voltei, eu já estava enxergando novamente.
Porque o que eles fizeram? Eles monitoraram com esse chip e viram que precisava de uma drenagem no cérebro, né? Uhum. Porque justamente por conta do líquor que estava pressionando muito, aumentando muito a pressão, eu tinha perdido a visão e não deixava eu recuperar os movimentos, a visão. Quando eles fizeram colocaram essa válvula, que fizeram a primeira drenagem, eu já comecei a recuperar, já comecei a responder. Então, foram alguns dias lentos, mas quando eu comecei a responder, eles viram que tinha dado o resultado. E ali eu ia passar alguns dias ainda com esse chip. Então, ficava com o chip na cabeça, presa nos fios, na UTI, né, sendo monitorada o tempo inteiro. E depois ia ter que fazer uma nova intervenção para... E aí eu teria que fazer a cirurgia para colocar a válvula que me acompanha para sempre. Não tive nenhum problema, graças a Deus, mas coloquei a mesma válvula que colocam em bebês, quando os bebês nascem com hidrocefalia. Eu tenho essa válvula no cérebro e ela é programada desde então, ela foi colocada com uma programação e ela tá aqui, permanece aqui. Entendi. E o tempo de... Só voltando assim um pouquinho, o tempo do coma, ele durou quanto tempo? 15 dias. 15 dias. E a sua... Aí, nesse período foi feita a cirurgia? Isso, certo. Nesse período. E como que foi a tua recuperação para sair da... Você teve que... Como que estavam os seus movimentos? Teve que fazer fisioterapia? Como é que foi? Então, depois que tudo passou, quando eu acordei, eu precisei reaprender tudo. Eu não conseguia levar um garfo na boca, eu não sabia mais andar. Eu precisei reaprender tudo, 100%. A minha fala era muito lenta, a minha voz muito fraquinha. Então, eu precisei fazer reabilitação total. Você tinha controle fisiológico? Então, depois que eu voltei, que eu comecei a fazer a fisioterapia, aí sim, eu já tinha. Eu já sentia, mas ainda fiquei um bom tempo com fralda no hospital. Durante o tempo do hospital, eu só fiquei com fralda e sendo monitorada o tempo inteiro, com tudo. Não podia ficar sozinha, não tinha controle total dos movimentos que a gente faz assim, né? No normal, naturalmente. Eu não tinha. Além de tudo isso que você está relatando, você teve alguma outra experiência sobrenatural nesse período? Não? Tive. Eu falo que foi quando eu realmente conheci o poder de Deus. No período que eu estava com esse chip monitorando o meu cérebro, eu acordava, né? Eu passei alguns dias acordada, eu recebia visitas, mas eu não tinha consciência do que estava acontecendo e ninguém me contou o que tinha realmente acontecido comigo, né? E todos os dias entrava um homem vestido de preto com uma maleta no meu quarto. E quando esse homem entrava, ele parava do meu lado e ele me olhava com uma cara de ironia, assim, mas não falava nada. Só que eu não sabia quem era aquele homem. E eu via ele perfeitamente, como tô vendo vocês. E eu falava, quem é você? Mas ele não me respondia. E aí, passava um tempo, entrava alguém de branco e tirava esse homem. Só que para mim era um enfermeiro. E quando entrava um próximo enfermeiro, porque essa pessoa que entrava, tirava, mas eu não conseguia ver o rosto dessa pessoa. E aí entrava um outro enfermeiro, eu falava, mas quem que é esse homem de preto que vem todo dia aqui? E aí eles falavam, não tem nenhum homem de preto aqui. E eu pensava, né, que estranho. Mas assim, apesar de ter um conhecimento do mundo espiritual, eu era da Igreja Católica e eu nunca fui a fundo, então não tinha nenhum... Não sabia o que estava acontecendo. Para mim era uma pessoa mesmo.
Aí, esse homem, ele ia algumas vezes durante o dia no quarto. Até que chegou um dia antes da cirurgia, que eles tirariam aquele chip para colocar a válvula. Então, aquela cirurgia, ela era determinante para minha vida. Porque quando eles tirassem o chip e colocassem a válvula, que eles iam saber realmente como que eu ia sobreviver, né? Como que eu ia viver, se teria sequela, se não teria, porque ali poderia também ter alguma outra complicação. Então, ali era uma noite que eu sabia que eu iria passar pela cirurgia, não tinha dimensão, mas eu, né, tinha preocupação. E aí, nessa noite, eu, um pouquinho depois da visita, já estava bem tarde, e esse homem chegou no quarto, esse homem de preto, e ele com uma pasta, sempre com essa pasta, eu vi que ele começou a se aproximar muito da minha cama, e aí ele colocou a pasta assim em cima da minha cama e falou: hoje eu vou te levar. E aí, quando ele falou isso, eu tive o discernimento. E assim, eu comecei a ficar em pânico. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E nisso veio a pessoa de branco. E essa pessoa de branco entrou assim no meio e falou: ela você não vai levar, porque Deus já curou. E inevitável não me arrepiar, porque eu lembro. Eu também. Eu lembro da cena. E quando hoje eu sei que era um anjo, falou que não, começou como se fosse uma guerra. E quando eu olhei no quarto, eu comecei a ver muitas pessoas. E ali eu sabia que não eram pessoas vivas. E ali eu comecei a ficar mais desesperada, porque para mim eu estava morrendo. E no auge do meu desespero, que eu comecei a chorar, entrou o enfermeiro que estava de plantão, que já era um enfermeiro da equipe que cuidava de mim. E ele, junto com um outro, que ficavam mais tempo comigo, os dois já eram cristãos e já tinham falado de Deus para mim. Então, enquanto eles cuidavam de mim, eles falavam: isso é um milagre, Jesus te ama. E eu ouvia e falava amém, mas ali eu não sabia a intensidade que eles falavam, assim, eles falavam já com... Eles se emocionavam muitas vezes quando falavam comigo. E, em especial, esse enfermeiro, o Alessandro, ele já tinha falado muitas vezes para mim que Deus tinha um propósito na minha vida. E quando ele me viu desesperada, ele falou: Thalita, eu posso fazer uma oração por você? E aí eu falei: pode. Porque eu falei o que estava acontecendo. Quando ele entrou, ele falou: o que foi? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei: tem um homem de preto aqui, tem um monte de gente no meu quarto e eu tô desesperada. E eu comecei a falar isso para ele. E aí ele falou: posso fazer uma oração por você? E ali foi a primeira oração que eu recebi na minha vida. Que eu falo que mudou a minha vida, aquela oração. Ele segurou na minha mão, falou: fecha os olhos. E ele começou a orar. E eu comecei, quando ele começou a orar, eu ouvia que ele estava clamando pela minha vida de uma forma assim, que eu nunca tinha ouvido ninguém orar daquela forma, né? Oração de guerra. Oração de guerra. Hoje eu sei que é uma oração de guerra. E ele começou a orar e com os olhos fechados, eu senti o meu corpo como se meu corpo estivesse levitando. E eu comecei a dar cambalhota no ar. Eu via o meu corpo girando no ar, com uma velocidade muito grande, até o momento que eu olhei para frente e eu vi um corredor de fogo. E quando eu vi aquele corredor de fogo, eu não sabia o que aquilo queria dizer, aquele fogo. Para mim, já estava morrendo. Vendo o fogo, eu achei que eu estava indo pro inferno. E o meu corpo... E o homem de preto fechou. Exatamente. E aí eu vi aquele fogo e o meu corpo estava queimando e eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu não sabia o que era. Quando eu cheguei, eu passei aquele corredor de fogo e quando eu finalizei aquele corredor,
que eu abri os meus olhos, que foi quando o Alessandro falou amém, eu olhei no quarto, não tinha mais ninguém, só nós dois. O quarto já estava até claro, porque no início estava escuro, era como se a luz tivesse apagado, e a luz não estava apagada. E aí, quando ele voltou, eu falei, eu tô com febre, eu acho que eu tô com febre, eu falei pra ele. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque meu corpo tá pegando fogo. Eu falei, eu me vi dando cambalhota, eu passei por um fogo. E aí ele começou a glorificar, glória a Deus, você tá curada, Jesus te curou, esse é o fogo do Espírito Santo. E eu não sabia o que era. E aí ele começou a falar, ele começou a ministrar e glorificar a minha vida e falar que Deus tinha um propósito na minha vida. E dali eu dormi em paz, graças a Deus. Fui para a mesa de cirurgia e aí aconteceu a cirurgia, que era definitiva para minha vida. Colocaram a válvula. Na primeira drenagem eu voltei com todos os meus movimentos, a visão. Já conseguia, né? Eles já conseguiram detectar que já tinha voltado à normalidade. E depois fui tratando o braço com anticoagulante e tudo. Mas ali já estava concluído a obra do Senhor, o milagre. Selada, né? Já estava selado. Meu Deus. E aí, Nair? Forte, né? Como diz um dos meninos aqui, Forte forte. demais. E então, assim, esse rapaz era um enfermeiro que você falou, Era Alessandro. o enfermeiro do hospital. Você nunca enfermeiro mais da viu UTI. ele? Então, eu vi, você acredita? Acredito. Eu vi. Depois de 3 anos, depois de 3 anos, eu fiz o tratamento durante 3 anos. E eu descobri que eu tava com pedra na vesícula. E aí eu precisava fazer a cirurgia. Só que como eu tratava com anticoagulante, eu não podia fazer. Então, depois de 3 anos, quando finalizou o meu tratamento, eu marquei a cirurgia. E nesse tempo, depois da minha alta, a minha mãe acabou falecendo, que a morte da minha mãe foi muito rápida, né? Então, a minha mãe acabou falecendo. E eu fui para fazer essa cirurgia da vesícula. E no pós-cirúrgico, é a Thalita. Então, vamos colocar a Thalita na UTI mesmo, que é uma cirurgia de vesícula, porque a gente precisa ver tudo, se tá tudo certo. E aí, no pós-cirúrgico, na UTI, quem que estava cuidando de mim? O Alessandro. E quando eu acordei, quando eu abri os meus olhos, que eu vi que era ele que estava tirando os aparelhos de monitoramento, e ele falou, ei, Thalita, você lembra de mim? Aí eu falei, Alessandro, lembrava até o nome, né? Imagina que eu ia esquecer. Aí ele falou assim, e aí, já virou crente? Na época eu ainda não tinha virado crente. Eu falei, não, ainda não. Ele, mas vai, viu? Vai virar crente, porque o que Deus fez na sua vida e o que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande, você vai virar crente. Ainda perguntou da minha mãe. Aí eu falei que minha mãe tinha falecido, né? Só que ali, quando eu saí assim, pensando, eu falei, foi uma experiência pra mim, mas foi pra ele também muito marcante, porque 3 anos depois, nesses 3 anos, eu não tinha visto ele. Imagina quantas pessoas um enfermeiro de UTI, né, cuida e quantos casos, né, tão graves, tanto quanto o meu, que aparecem, né? E aí, ali foi assim, só que depois eu nunca mais Mas esse vi. reencontro, nosso pastor, né, pastor Jairo, ele sempre fala, né, que Deus promove alguns encontros, né? Eu também tenho algumas experiências. Por exemplo, quando eu tenho uma agenda e alguma coisa atrás, eu sei que algo vai acontecer, algum encontro vai acontecer. E eu acho que esse encontro serviu também, né? Embora seja a cirurgia, tem muita gente que vai, assim, não acredita, não critica, mas como Deus vai permitir que ela tenha pedra na vesícula só para reencontrar o Alessandro? Mas às vezes tudo isso que aconteceu foi até para testificar a fé dele. Eu acredito dessa maneira. E eu ainda creio que o Senhor vai promover, porque eu quero falar pra ele que eu sou crente agora. Manda o link lá pro hospital. Qual que é o hospital? O Hospital São Luís do Morumbi. São Luís do Morumbi. A gente vai dar um jeito lá, vai mandar pra administração lá. Por isso que o pessoal tem que compartilhar o link, não é verdade, É verdade.
Olha, Thalita, ver você dessa maneira aqui, conversando com a gente sabe que é muito raro, né? A gente Sim. teve aqui alguns episódios atrás, a irmã Mari, que até se autobatizou Mari Milagre, porque ela teve um câncer no pâncreas, né? E eu realmente não conheço ninguém que teve câncer no pâncreas e conseguiu... Não conhecíamos. não conhecíamos, né? Até se reabilitar, né? E com esse quadro que você teve, assim, é muito pouco provável que as pessoas resistam a tudo isso, né? Sim. E aí você respondeu pro Alessandro que, por enquanto, você não era crente. Nem e como sabia. foi essa caminhada aí até você participar lá da igreja? Como que se decorreu tudo isso? Então, eu nem sabia o que o senhor tinha reservado. Os anos foram se passando, né? E justamente com o falecimento da minha mãe, eu fiquei muito deprimida. E aí eu perdi a alegria de viver. E era só ladeira abaixo. Eu me enclausurei. E a Aline já estava indo na Anjos de Aço, já tinha me convidado algumas vezes, porque a Aline já tinha detectado isso. Eu não sabia que eu estava em depressão. Mas a Aline, me conhecendo muito bem, já sabia, né? E aí, um dia eu, voltando do trabalho, eu lembro que eu sabia da história da Aline, dela ter falado com Deus dentro do carro, de ter pedido socorro, né? E eu fiz o mesmo. Eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a falar com Deus. Só que eu nem sabia como falar. E aquilo, assim, começou a virar uma rotina. A forma de falar com Deus começou a ser rotina na minha vida, mas bem quietinha, bem na minha. Porque eu não queria ir para a igreja. Eu não tinha esse hábito. E eu não sabia que eu precisava. Eu achei que eu precisava de uma terapia só, porque a terapia também é muito boa. Sim. E aí eu comecei a fazer uma terapia. Só que eu sou tão assim que eu falei tudo que eu precisava falar, eu ouvi tudo que eu precisava. Eu achei que eu já tinha... Já tava eu já tô curada. de alta, mas ainda tá faltando alguma coisa. Aí a Aline me chamou pra ir num culto e eu decidi aceitar. E ali eu tava no chão mesmo. Tava no chão. E fui pro culto, fui assistir o culto e ali eu tive a experiência de sentir o meu corpo queimando novamente. E aí eu voltei lá atrás e pensei, é isso que eu preciso. Porque a dor que eu cheguei naquele lugar, da falta da minha mãe, aquela dor que não tinha remédio pra mim, não tinha remédio, né? Ali a dor foi curada instantaneamente. Aquilo que eu senti novamente me fez voltar no passado, me fez lembrar, né, desse abraço quente do Espírito Santo. E dali eu não saí mais. E ali eu comecei uma nova história. A história que mudou novamente a minha vida, que eu aprendi a conviver, né, com a saudade, que já não era mais dor, já tinha recebido a cura, e tive o meu encontro com Jesus de forma decisiva, que eu disse, agora é isso, eu não quero mais voltar para trás. E assim começou a minha história, e hoje, depois de 5 anos já de conversão, que eu começo a contar o meu testemunho. Amém. Glorificando ao Senhor sempre. Amém. Que bom que você criou essa coragem, porque eu tenho certeza que vai levar esperança para muitos lares. É verdade. Enquanto a gente respira um pouco aqui, porque hoje eu tô... Foi muita informação. Foi muita informação para minha cabeça. Eu tenho mais um recadinho para você. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar do Grupo FTS. Olha, o Grupo FTS ele é especialista em cabeamento estruturado, instalação de câmera, automação da sua casa. Você vai comandar todos os equipamentos, todos os seus interruptores, acender e apagar a luz por comando de voz através da Alexa. Então, para contratar o Grupo FTS, mira aqui no QR Code
e fala com eles através do Instagram. Já estamos de volta. E aí, Dona Elaine? Forte. Forte. O que tem que fazer, Dona Elaine? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link, né? Curta essa live para alcançar o maior número de pessoas e comente aí, deixe seu comentário. Impactou a sua vida? Vai impactar a vida de alguém? Comenta aí. Verdade. Thalita, durante esse período você estava na internado, todo esse processo que você passou, tem alguma coisa que você coloca assim como primordial na sua vida para que houvesse realmente de fato ali um milagre? Eu me lembro que quando eu fui pro quarto, eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo. E quando minha mãe, a minha irmã, meu irmão começaram a contar tudo que estava acontecendo aqui fora, enquanto eu estava lá dentro, eu conheci o poder da intercessão. Enquanto eu estava ali, eu não conseguia orar por mim mesma, eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas do lado de fora, as pessoas que estavam ali sofrendo, apreensivas, elas começaram a buscar Deus. Então, na época era só o Facebook, eles fizeram correntes de orações. Uhum. Todos os dias, no mesmo horário, as pessoas paravam alguns minutos para orar e clamar pela minha vida. Então, foram muitas pessoas orando e clamando pela minha vida. E com toda certeza foi o que fez a diferença. Amigos que subiam ao monte para orar, para clamar pela minha vida, campanhas de igrejas, inclusive a experiência que eu tive do Corredor de Fogo, foi uma amiga muito querida, que é a avó da Giovana, da minha sobrinha. Ela foi para uma campanha que tinha um corredor de fogo, onde ela passou na mesma noite em que tudo aconteceu, porque ela sabia que a cirurgia seria no dia seguinte. Meu Deus. Então ela foi para essa campanha e falou: eu vou para essa campanha e eu vou passar nesse corredor de fogo e eu vou pedir a cura da Thalita. Então ela passou por esse corredor pedindo a minha cura. E no final desse corredor, o pastor falou para ela: a cura que você veio buscar, você vai receber. O Senhor está entregando a cura para ela e assim, foi realmente o que eu falo, enquanto nós estamos fracos, quando a gente tem uma rede de apoio, pessoas que a gente ama e que têm fé e que clamam ao Deus Todo-Poderoso, a gente está bem, a gente está protegida, mesmo quando a gente não pode fazer nada. O Senhor, Ele ouve as orações. Então, isso me ensinou o poder da intercessão. E hoje eu sou também do Ministério de Intercessão. Ah, bom. Eu sou do Ministério de Intercessão. Tava muito claro esse chamado aí. Eu sou do Ministério de Intercessão e é muito importante, assim, cada pedido de oração, eu oro muito por cura, né? Eu creio que quando a gente passa por alguma situação, o Senhor, Ele dá, né, uma unção pra gente... Uma autoridade, exatamente. Sim. Dá uma autoridade para que a gente ore, né, pelas pessoas, assim. E Forte, é forte. Thalita, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né, de praxe. Thalita, se você pudesse resumir a tua história em 1 minuto, como ela seria? Eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata a Deus por tudo que eu passei. Tenho uma história que eu digo que é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela minha vida. Eu agradeço por poder caminhar, por poder enxergar, porque o Senhor me devolveu todos os meus movimentos, a minha visão, me devolveu para minha família e me permitiu viver tudo que eu tenho vivido na presença dele. Eu acredito que muitas pessoas passam por muitas dificuldades, mas o que eu tenho para dizer é que o Senhor, Ele é o dono da vida, o Senhor é quem decide a nossa história. Então, independente do momento que as pessoas passam, que não percam a fé, que tenham a fé sempre muito grande no Senhor, porque Ele pode sim transformar
O que para muitas pessoas é um cenário de morte, ele pode transformar em vida, ele cura, ele liberta, ele restaura, ele transforma. O Senhor é maravilhoso e que todos possam ter um encontro com o Senhor e que vivam na presença dele, porque ele é muito maravilhoso. Amém. Amém. É isso aí, Dona Elaine. E aí? O homem pode até ter um diagnóstico, né? Mas a palavra final quem dá é Deus. É verdade. Thalita, quer mandar um beijo, um abraço para alguém, um aperto de mão? Olha, eu sempre falo que eu sou muito grata por todos que oraram por mim. Então, nesse momento, eu acho que são tantas pessoas que eu não posso nem citar nome. Mas eu quero mandar um beijo para todos que passaram, tudo que passaram comigo, para minha família em especial, né? Para minha igreja, para a família Anjos de Aço, assim que nós falamos, a família Anjos de Aço, que acolheu não só eu como minha família. E agradecer mesmo a todos por tudo. Amém. É isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse link com o maior número de pessoas, curtir para que esse vídeo ainda tenha mais alcance. E eu te espero na próxima semana.